Oi, gente, Roberto Rillo Biscaro aqui. Há algo meio assim metafórico, né, na data em que essa minissérie Traição foi colocada no catálogo da Netflix, dia 26 de dezembro. Então, um dia depois do Natal, que todo mundo se empanturrou de comer, beber, não está muito bem prestando atenção ainda nas coisas. Caiu numa segunda-feira esse dia, ou seja, foi depois de um fim de semana e precisamente nessa semana tampão entre duas grandes celebrações, né, Natal e Ano Novo. É típico para a gente esquecer que essa minissérie existe. E quando a gente assiste, aí quando a gente a vê, ela é realmente esquecível. Ela não tem nada assim de errado, mas também não tem nada de certo. Eu ia vendo, falando coisa medíocre assim, né? Ela é bem feitinha, mas ela tem, sei lá, a consistência de uma gelatina, profundidade de um pires, e as coisas são assim espessas como uma folha de papel de seda. Parece que eu vou detonar, sério, que eu estou detonando, né? Não, é só para dizer que ela é um confeito, ela não é muita coisa. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante, porque assim, com 5 episódios que acontecem bastante coisa, só que assim, ela não aprofunda nada do que acontece e ao mesmo tempo não dá para enjoar, porque ela é curtinha e não é muito longa. Bom, a história é assim, tem um moço que depois eu fiquei sabendo que esse ator é famoso aí por negócio de super-heróis. Ele tem uma carinha toda bonitinha, né? Por isso que ele deve estar lá. Trabalha bem, eu vi em inglês. Ele é o segundo na hierarquia do MI6, do Serviço Secreto Britânico. E quando o Sir, não sei das quantas, é envenenado, esse moço que é o segundo da hierarquia tem que assumir o lugar dele. Só que existe logo assim, você já vê que tem uma agente russa que foi affair, foi casinho dele há alguns anos, é que o ajudaram a chegar a essa posição. Então fica essa história de traição. Será que ele traiu a Inglaterra, a Grã-Bretanha com as ações passadas? E também a esposa dele vai achar de uma hora para outra, assim, né, que ele pode ter traído com o casamento, e isso vai levar com que ela cometa algumas bobagens. Então é assim, vão acontecendo coisas. Só que assim, meu, você só consegue se surpreender com uma personagem se a personagem for bem construída. Né? Isso são leis do roteiro, não são coisas de preferência minha. Então, por exemplo, haverá reviravoltas, personagens que você julgava bons serão ruins e blá blá blá. Só que não dá pra gente julgar muita coisa nessa série, porque os personagens são meio assim, tem um traço só, né? Você tem os usuais bobagens, né? Aquela filha idiota dele, adolescente. Filha adolescente nesse tipo de série é só pra fazer estupidez, né? Só que daí a esposa dele também começa a fazer algumas coisas que você fala, meu Deus do céu. Né? Assim, em uma cena ela tá falando uma coisa, na outra ela tá falando outra. Até aí tudo bem, se as coisas tivessem mais substância, mas elas iam acontecendo. Nada fazia com que eu pudesse acreditar que aquele moço, com aquela carinha ingênua, ele parecia meio ingênuo às vezes, que ele era o segundo da cadeia de comando do MI6. E aí, então, e outra coisa que me deixou assim, com o pé atrás com o show, as três mulheres, mesmo fazendo tontice, né? Se bem que tem uma personagem lá que é ótima, a russa, que ia ter uma série com ela, mas uma série em que ela fosse melhor construída como personagem, né? Para ver ela envenenando todo mundo. No final das contas, o show ele acaba, parece que vai ser do moço, mas ele tem mais coisa para falar ou para fazer do que as mulheres. Eu até entendo por quê, porque depois no final tem uma virada que é bem legal a virada, achei bem bacana. Um artista, pelo que eu escutei falar, ele é de um naipe razoavelmente famoso por conta de ter interpretado um super-herói. Mas assim, mesmo essa reviravolta assim, que tem a ver com o papel, as coisas das mulheres, né, que eu falei, de serem mais interessantes, mas, sabe, eu ia vendo as coisas acontecendo. Então, dá para ver traição? Sim. É memorável?
Não, de jeito nenhum, né? Tanto quanto, sei lá, uma folha de papel crepom. Não é memorável, não. Tá? É uma pena, né? Mas, assim, mais um produto nada que a Netflix coloca. Esse que é o perigo que a Netflix... Ela já não é mais a primeira do mundo, né? A Amazon. E aí você pega séries de outros canais, O Paciente, assim, fazendo séries com mais personalidade, a Netflix parece estar colocando muita coisa impessoal no catálogo, só para ter coisa, né? Então faltou molho nessa série. Aconteceu um monte de coisa e ter reviravolta não significa que seja boa. Só significa que você tem um mecanismo que está funcionando. Mas se esse mecanismo não tiver nada dentro ou ele não for atraente, a gente esquece. Então, nada mais do que para passar o tempo, né? Aí ela fica nessa coisa da mediocridade. Que pena.